Você tem o hábito de deixar as coisas importantes para depois e chega no final do dia, você vê que não conseguiu realizar as tarefas mais importantes? Se isso está acontecendo com você, pode ser que você tenha o hábito da procrastinação. Fica aqui nesse vídeo que a gente vai bater um papo a respeito desse assunto. Sou Daniel Carvalho, sou professor de reflexologia e sou reflexoterapeuta. Olá, eu sou Érica Carvalho, sou terapeuta especialista em EFT e professora na CETAR. E hoje nós vamos conversar então sobre procrastinação. Daniel, o que seria no teu ponto de vista a procrastinação? A procrastinação geralmente ela acontece pela pessoa sempre deixar atividades importantes para depois, acreditando que muitas vezes vai dar tempo de fazer tudo, mas ela se envolve em tantas coisas no seu dia que perde o foco daquilo que é importante. Então, mesmo quando ela quer fazer algo que pode ser benéfico para ela, pelo hábito da procrastinação, ela não consegue executar. Chega no final do dia e ela sempre está nos 45 do segundo tempo ou tem que ir para a prorrogação. Não consegue atingir os objetivos. E tem algumas pessoas, inclusive, que pelo hábito da procrastinação deixam de alcançar resultados incríveis. É interessante que você falando, né, sobre essa questão de muitas tarefas, aí vem uma diferença, né, entre estar ocupado e ser produtivo. Seria mais ou menos isso. Exatamente, porque às vezes a pessoa ela está ocupada no celular, olhando as redes sociais, que é bacana, é legal isso, distrai um pouco a cabeça, mas eu tenho que saber quanto tempo do meu dia eu vou me dedicar a essa circunstância para ver o que é importante para mim. E ser produtivo é lembrar quais são as atividades que eu tenho que fazer no meu dia. Claro que eu preciso relaxar também, distrair um pouco a cabeça, mas eu preciso ter o foco daquilo que é importante. E quem tem o hábito da procrastinação, muitas vezes acaba deixando de lado aquilo que é importante. Agora eu quero compartilhar que eu tinha o hábito da procrastinação. E isso é horrível, porque a gente acorda, vai se perdendo num monte de tarefas e eu sentia que o meu dia era pequeno, era curto. Não dava conta de fazer tudo. Não dava conta para fazer tudo, de fazer tudo. E eu me lembro perfeitamente que quando acabava o meu dia, além de eu estar cansada fisicamente, eu assim me sentia muito impotente. Frustrada. Frustrada, impotente, incapaz. Falava, poxa, meu dia passou e as coisas mais importantes eu não consegui fazer. E como que você venceu isso, Érica? Como que você conseguiu deixar o hábito da procrastinação e fazer com que o seu dia fosse mais produtivo? Porque hoje você tem muito mais atividades do que, por exemplo, você tinha 20 anos atrás. E como que você conseguiu vencer esse hábito da procrastinação? Bom, na verdade é um exercício que você ensinou para mim e fez total sentido. Hoje para mim assim é sagrado, né, começar com esse exercício, que é o exercício de arrumar a cama. Então é o primeiro exercício que você faz. É o primeiro exercício e se é algo simples, né? Inclusive a gente ensina muito Quantas isso. horas leva para arrumar a cama? Eu acho que leva mais ou menos uns 2 minutos, 2 né? minutos. Se eu quiser trocar a roupa de cama, talvez demore uns 5 minutinhos, ajeitar alguma coisinha diferente, mas geralmente é muito rápido. Mas a gente tem uma informação distorcida de que de repente vai perder um tempo arrumando a cama. E eu achava que se eu fosse lavar a louça, fazer outras coisas primeiro, ou de repente cuidar do meu outro trabalho, eu ia ganhar mais tempo. E o que acontecia? Emocionalmente, para mim, arrumar a cama fez toda a diferença nesse hábito da procrastinação. Mas você sabe por que já fez diferença, já que você tinha o hábito da procrastinação? Você consegue entender qual é a mensagem que você foi mandando para a tua parte consciente e para a tua parte inconsciente? Isso você também me ensinou e depois também fez total sentido de que eu já começo o meu dia resolvendo o que é importante. Né? É uma coisa bem simples, mas você arrumar sua cama, e até hoje eu brinco, né? A gente tem criança pequena, às vezes eles vão deitar na nossa cama e aí aquilo vai me incomodando porque eles estão deitados na nossa cama e eu quero arrumar o quarto. Eu falo, poxa, pra mim é lei a minha cama tá arrumada. Eu me sinto bem. É porque já criou o hábito, né? Então a tua mente ela já criou um padrão baseado nisso que ajuda você a criar uma rotina para você desenvolver as suas atividades. E aí que tá a grande circunstância, Érica. E no seu trabalho como terapeuta em EFT, como é que você ajuda as pessoas
a vencer o hábito da procrastinação. O que você encontra nas histórias e o que tem por detrás dessa circunstância? É legal você ter tocado nesse ponto, porque eu não tinha percepção, mas depois estudando, eu fui entender o que tinha por trás desse hábito da procrastinação. São conflitos da autoestima. Então, em algum momento, quando crianças, nós não nos sentimos importantes o bastante, importantes o suficiente para o papai e para a mamãe. Ou porque às vezes foi muito corrido para eles, não conseguiam dar atenção. De repente escutavam aquela frase, já vou, só 1 minuto. Isso. Só que 1 minuto para criança às vezes é muito tempo e às vezes os pais falam 1 minuto, mas levam horas para fazer aquilo que os filhos pedem. Então vai gravando uma informação distorcida. Eu fui acreditando que eu poderia ficar para depois. Eu sempre ficava para depois, eu tinha sempre que esperar. Depois eu faço, depois eu pego, espero um pouco. E realmente, para criança, às vezes, Daniel, a gente fala, espera só um pouquinho, mas esse pouquinho às vezes demora 5 minutos para criança, é uma vida toda. Então a gente vai gravando essa informação na nossa neurologia. Se eu não sou importante, eu posso ficar para depois. Então, na base de informações que você trazia da sua infância, ficou gravada a informação que você poderia ficar para depois. Sim. Isso virou um hábito, então na sua vida adulta você teve a tendência de procrastinar, deixar aquilo que era importante para depois. Claro que existem muitos outros fundamentos por detrás, mas é muito legal quando a gente descobre a raiz do conflito, porque quando a gente descobre a raiz do conflito, a gente pode fazer a cura emocional desse processo, né? E quando eu trato, então, procrastinação com a técnica da EFT, a gente vai curar essas memórias, né? Essas cenas que ficaram gravadas. Poxa, sempre que eu pedia para a mamãe ou para o papai fazer alguma coisa, né? Me dar atenção, ver um desenho da escola, um trabalhinho, depois eu vejo, depois eu faço. Então a gente vai curando, vai ressignificando. Na verdade, a gente faz o processo de limpeza de tudo isso e aí a pessoa começa a entender que, na verdade, ela é a pessoa mais importante da vida dela. E olha só, isso faz tanto sentido que quando eu procrastinava, e eu até falo que eu era uma procrastinadora de plantão, eu lembro nitidamente, Daniel, que eu era a última pessoa da casa a tomar banho. Eu fazia tanta coisa o dia todo, e aí quando eu fui mudando o padrão, eu comecei a entender, eu preciso cuidar primeiro de mim. Também não posso me deixar por último. E às vezes já era muito tarde, tomava aquele banho corrido, já estava muito cansada. Então tudo isso foi melhorando também a minha autoestima. Dentro do seu dia como mulher, mãe, empresária, esposa realmente são muitas atividades, né? Então precisa realmente de um foco, de uma determinação e diferenciar se você está ocupado ou se você está sendo produtiva. Muito legal. E aí uma outra dica também é que é importante da gente saber quais são as atividades importantes daquele dia, né? O que eu tenho de importante para o dia de amanhã? Já fazer uma programação, porque aí eu vou dar um foco. E para mim também funciona bem aproveitar as primeiras horas do dia. Aquilo que é mais importante, eu costumo fazer nas primeiras horas do dia, que é onde eu estou mais focada. Aí eu consigo ativar um hiperfoco. Legal. E é interessante porque quem tem o hábito da procrastinação chega no final do dia, está frustrado por não conseguir executar as atividades e vai criando crenças. Eu nunca termino o que começo, eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. E aí realmente isso vai sendo validado no dia a dia e cada vez mais a autoestima vai abaixando. Até porque vai gerando uma visão negativa de si mesmo. Poxa, eu fiz tantas coisas ao longo do meu dia hoje e parece que tudo que eu precisava ter feito eu não fiz. Hoje mudou muito isso, porque quando eu termino o meu dia eu fico orgulhosa, eu até me elogio. Você tá de parabéns, porque você fez tudo aquilo que você tinha se proposto. Às vezes eu faço um pouco além e às vezes fica uma coisinha ou outra sem fazer, mas eu fico muito feliz com aquilo que eu consegui produzir. Mas já que a gente está falando aqui como tratar, e na reflexologia, como você trata a procrastinação? A reflexologia, a gente tem algumas estruturas, algumas terminações nervosas que nos ajudam a dar o estímulo quando isso está em desequilíbrio. Então, a pessoa que de repente tem o hábito de procrastinar, ela está com dificuldade do foco, ela está muito ansiosa, às vezes ela está muito com uma visão distorcida de si mesma, então dá para trabalhar o ponto da autoestima, dá para trabalhar a autocrítica, de repente a pessoa se cobra demais. Dá para trabalhar a confiança, mas um dos focos que eu faço realmente,
assim, o principal é trabalhar o merecimento e a autoestima. E existem pontos específicos ali que nos ajudam a dar os estímulos para que a pessoa possa ter uma nova percepção de si. E à medida que ela vai criando novos hábitos, vai executando tarefas, eu vou dando clareza para ela de como ela está conseguindo vencer esse hábito. E às vezes crenças distorcidas, como eu nunca termino o que começo, então eu começo a ajudar a pessoa a entender que tem algumas coisas que realmente ela não consegue terminar, mas tem algumas coisas que ela consegue. E eu vou ajudando ela a criar uma visão melhor de si, uma visão mais gentil de si e da vida. É claro que é um processo que vai levando várias sessões, mas a gente vai dando estímulo em terminações específicas e vamos fazendo da mesma maneira como você faz na EFT. A gente vai entendendo quais são as informações que estavam lá da criança, que de repente estão replicando hoje na vida adulta e ajudando a pessoa a ser mais produtiva. E muitas vezes a gente vai ficar ocupado, mas o foco é ser produtivo. Legal, Daniel. E aí, para a gente poder fechar, o que você deixaria de dica para a gente poder melhorar, então, o hábito da procrastinação? O que você disse agora há pouco é algo valioso, né? De repente, você ter uma lista daquilo que você tem que fazer no seu dia e quais são as prioridades. Porque, às vezes, você tem que resolver... De repente, eu tenho uma coisa para resolver com você e eu fico angustiado porque eu não vou lá resolver. E eu vou me permitindo me machucar cada vez mais, né? Porque chega o final do dia, eu não falei para você o que eu precisava falar e aquilo vai acumulando e vai me deixando mal. Então, colocar como prioridade aquilo que precisa ser resolvido e a dica que eu te disse, né? Na verdade, eu aprendi isso num vídeo que eu assisti, né? Comece o seu dia arrumando a sua cama. Seja responsável por você. Seja responsável por já gerar uma informação produtiva para o seu dia. E é interessante porque, assim, a gente tem essa cultura, inclusive, em casa, né? A gente tem as crianças e a Isabela arruma a cama dela desde os 5 anos de idade, ela já aprendeu. Então, isso é algo que a gente também pode deixar como dica, né? E aqui, algo para poder fechar, para os pais poderem ajudar os filhos, é o seguinte. Para que a gente ensine um filho uma atividade, demora muito mais tempo do que se eu fizesse. Então, se eu for arrumar a cama da Isabela, eu vou arrumar muito rápido. Em 2, 3 minutos eu vou arrumar a cama dela. Então, para poupar o meu tempo, de repente, eu arrumo. Só que se eu não ensinar ela a arrumar, ela vai criar o hábito e isso talvez ela leve para a vida. Então, seria importante que ela fizesse. Só que para ela arrumar a cama dela, como ela é criança, ela vai levar mais tempo do que eu. E, além de levar mais tempo do que eu, porque... para ela esticar o lençol, arrumar a coberta, o travesseiro, leva muito mais tempo. E elogiá-la, porque o elogio vai ajudá-la a entender que cada dia ela vai poder fazer isso mais rápido e melhor. E aí uma hora vai virar um hábito para ela. Só que lembrando, às vezes o meu dia tem muitas atividades e eu quero poupar alguma coisa achando que eu vou ganhar tempo. De repente eu ganho um tempo hoje, mas eu posso levar essa informação que eu tenho que fazer para o resto da minha vida. Então eu preciso ensinar da maneira correta. Então essa é uma dica que eu acho que ela é bacana para os pais poderem ajudar os filhos. Porque vai dando realmente esse senso de responsabilidade. E da própria criança já aprender a cuidar de algo que é importante para ela focar mesmo naquilo que é produtivo, né? É uma dica simples, que parece que não vai dar resultado, mas na prática a gente sabe que traz um resultado fabuloso. Bom, eu sou prova viva disso, então realmente é incrível essa dica. Legal, Érica, bacana. Érica, e você tem alguma dica que pode contribuir para ajudar as pessoas também a vencer o hábito da procrastinação? Sim, Daniel, nós estamos com as inscrições abertas para a Semana da Autoestima, então o link vai estar aqui abaixo na descrição. Então, se você tem esse hábito da procrastinação, uma outra dica é se inscrever na semana que a gente vai trabalhar isso. Se você gostou desse vídeo, curte. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, nos ajude a divulgar esse conteúdo para outras pessoas e nos sigam também nas redes sociais. Setar.reflexologia, EFT, Érica Carvalho. Daniel.reflexoterapia. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.